Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. Cá está. Não foi 0,25, não foi 0,75, foi 0,5 pontos percentuais que o Fed vai baixar as taxas de juros. E isto é muito importante, porque é a primeira vez em 4 anos que tal acontece e basicamente muda todo o panorama ao nível do Fed relativamente à economia. Deixou de reprimir a economia e passou neste momento a apoiar a economia. Portanto, esta inversão é determinante para todo o setor empresarial, todo o setor económico, todo o setor financeiro. E a questão é, o que é que isso vai influenciar o setor das criptomoedas, todos os mercados? Portanto, meus amigos, bem-vindos a este episódio do Alex Crypto. Fiquem até ao final que nós vamos tentar responder a essas mesmas questões. E se gostares do que vais ouvir, coloca um gosto. É tão simples quanto isso, porque ajuda o canal a crescer. É a forma de eu saber que tu, de facto, estás contente com o conteúdo. E também subscreve se ainda não o fizeste. Antes de avançar, dizer que a FBI relatou um aumento de 45% nas perdas devido a fraudes com criptomoedas em 23%. Portanto, meus amigos, estou farto de bater nesta tecla. É importantíssimo vocês protegerem-se. Adquiram uma NordVPN, adquiram uma VPN, qualquer VPN, mas se quiserem apoiar o canal e ter um produto de qualidade, eu recomendo sempre a NordVPN. Tem um desconto adicionais de 4 meses, tens uma garantia de reembolso de 30 dias. E o preço está muito apelativo. Além disso, tens uma proteção avançada de navegação e anti-malware, também contra a Dark Web, bloqueador de anúncios de localizadores. Portanto, eu acho que é muito, muito importante e relevante. Mantém a tua privacidade protegida, não faz qualquer sentido andares a navegar na internet completamente desprotegida, mostrar onde é que tu estás. É um perigo claro que não deves fazê-lo. Portanto, tens o link na descrição deste episódio, ou no final vai-te aparecer uma janelinha em que podes carregar para adquirir a NordVPN. Bem, meus amigos, vamos então falar sobre o que aconteceu. Como vocês sabem, havia muita gente, e eu fui um deles, atenção, não vou esconder e dizer que não o disse, que estava preocupado com um potencial descida das taxas de juros em 50 pontos ou 50 pips, como se dizer. Portanto, o Arthur Hayes disse que se eles chegarem aos 50, isso será uma catástrofe nuclear para os mercados financeiros. Nem foi nada dramático, mas pronto. Outro analista, o Vinícius Terranova, da Venture Capital ICO, fez uma leitura de que um corte de 25 pontos base seria o ideal para sinalizar que os Estados Unidos não estão no momento de emergência. E o grande perigo era exatamente isso. Como é que os mercados iam ler uma descida de 0,25 ou 0,5? Relembrando que as últimas 3 vezes em que o Fed fez um corte de 0,5, reparem o que é que aconteceu aos mercados. Em 2001 tivemos uma queda de 56%, em 2007 uma queda de 53% e em 2020 uma queda de 23%. Portanto, isto era mesmo um risco claro, e é um risco claro, mas que afinal pode não ser tão mau quanto aquilo que parece. E vamos explicar porquê. Porque o Fed está muito confiante nos seus dados. Quem ouviu o discurso do Jerome Powell e ouviu também as questões que foram feitas a seguir, viu-se um homem claramente convicto que as coisas estavam completamente controladas. Quando digo as coisas, é a taxa de crescimento, a taxa de desemprego, a inflação, que está num processo de normalização. Portanto, neste excerto que nós vamos ouvir, vê-se claramente um Jerome Powell muito, muito confiante. And the labor market is actually in solid condition. And our intention with our policy move today is to keep it there. You can say that about the whole economy. The U.S. economy is in good shape. It's growing at a solid pace. Inflation is coming down. The labor market is in a strong pace. Portanto, estão a ver, ele diz que está tudo forte, está saudável, está pujante a economia, e isto é um sinal muito dovish para os mercados. Se nós resumirmos aquilo que foi dito ontem, além do corte de 50 bips, como já sabemos, o FED prevê mais 2 cortes de 25 pontos base nas taxas já este ano, em 2024, fazendo os tais 1% que eu já tinha falado de possibilidade até ao final deste ano. Houve um governador do FED que discordou pela primeira vez desde 2005 a favor de um corte da taxa de 25 bips. O Fed ganhou maior confiança de que a inflação está a mover-se
para o seu target de 2%. O Fed irá avaliar cuidadosamente os dados recebidos, ou seja, vão continuar a acompanhar a economia e desenvolver se as suas perspectivas se aceleram ou diminuem os cortes. O Fed prevê cortes de 100 bips nas taxas em 2025 e 50 bips em 2026. A tão esperada mudança do Fed começou oficialmente e a tão esperada mudança com o soft landing aparentemente está a ser concretizada. E isso muda tudo, meus amigos. Muda todos os cenários que nós temos visto de macroeconomia, todos os sinais de catástrofe de mercados e catástrofe económica. Está tudo relacionado com uma soft landing ou uma hard landing. E reparem bem aqui as bolinhas do Fed, como eu costumo brincar com esta expressão. Nós podemos ver claramente uma diferença em que em junho muitos conselheiros apontavam que 2025 nós teríamos taxas acima dos 4%, ou seja, entre 4 e 4,5%, e reparem bem, agora em 2025 já apontam para 3 a 3,5 pontos percentuais, claramente em linha com aquele corte de juros acentuado e gradual que vai acontecer nos próximos tempos. Isto efetivamente é bastante bullish. Agora, os tais indicadores que o Fed vai estar atento ao GDP, portanto ao crescimento da economia, e meus amigos, se estes dados não se concretizarem, ou seja, se nós estivermos a cair abaixo ali de 2%, eu acho que vai ser efetivamente mau, mas se nos mantermos acima dos 2,5% acima disso, vai ser efetivamente bastante bullish. Então, se for acima de 3%, acima das expectativas, vai ser efetivamente bastante bullish. O desemprego é crucial. Se o desemprego começar a descontrolar, nós podemos ver de facto um perigo maior de termos uma recessão, e é isso que nós não queremos ver. Portanto, eles prevêem também manter-se ali entre os 4%, 4,2% a 4,5%, 4,7%, e a inflação aqui está manter-se entre os dois no lower range e o upper range entre os 2,4% a 2,2 pontos percentuais. Portanto, são estas expectativas do Fed, é isto que nós queremos ver nos próximos tempos. Qualquer desfazamento negativo relativamente a estas projeções vai impactar os mercados, não tenham dúvidas disto, principalmente a nível do desemprego. Portanto, vamos rezar aos santinhos todos que a economia de facto continue pujante. Eu não vou dizer pujante, que eu acho que ela não está exacerbadamente pujante. Eu acho que ela está normal, está QB saudável, mas pronto, desde que isso resulte, por mim, tudo bem, assino já. Agora, há uma diferença muito grande, tal como eu estava a dizer, entre descida de corte de juros num ambiente em que a economia não está forte, num ambiente em que a economia está forte. E este gráfico mostra quando nós tivemos o primeiro corte das taxas de juros num ambiente de não recessão. E nós podemos ver que, passado 3 meses, em média, o S&P 500 cresceu 10%. Passado 6 meses, 12%. Passado 9 meses, 14%. Passado um ano, 15%. Estamos a falar de um ambiente não recessivo, determinante para todo o futuro mercado, seja cripto ou não cripto, ok? E este gráfico, para mim, é top. Se não estás a ver este gráfico, sinceramente, para o carro, para de lavar a louça, faz o que entenderes, mas olha para este gráfico e vê-se claramente a diferença entre um ambiente de recessão, que é que acontece no S&P 500, e um ambiente de não recessão. Portanto, neste momento, nós estamos na linha azul, ok? Nós estamos num ambiente em que não está prevista qualquer recessão, nem sequer foi falada assim com probabilidade de acontecer, nada disso, nem sequer teve nas conversas, pelo menos aquilo que eu vi, não vi nada disso. Agora, o que é que os mercados estão a prever? Estão a prever já um corte para 4,50, 4,75 em novembro. Em dezembro estão a prever um corte muito forte, estão a prever um corte de 0,5 para 4 a 4,25, e depois então mais tarde, reparem, a tendência continua a ser de baixa em 2025 e chegamos ali a setembro, já estamos a 2,75 a 3 pontos percentuais das taxas de juros, que seria bastante bullish, mais bullish até do que as previsões do Fed. Portanto, vamos aguardar, mas de facto o panorama que aqui está a posicionar-se, o caldinho que aqui está a ser criado, é de facto bastante bullish. E há outro aspecto importante, temos que falar sobre as bonds. Neste momento as bonds começam a reverter. Isto tem uma lógica. Há muita gente que obviamente prefere comprar títulos de dívida americana com taxas elevadas, não é? A partir do momento que as taxas começam a cair,
há uma rotação natural de capital, ou seja, as pessoas deixam de comprar títulos de dívida, não é? Dívida dos próprios países e começam a ir para ativos de maior risco. Estamos a falar de mercados tradicionais ou mesmo criptomoedas. Portanto, esta inversão que neste momento já começa a ser visível há 3, 4 meses, se continuar, vai ser de facto, na minha opinião, uma mais-valia para os mercados, porque há muito dinheiro, meus amigos, há muito dinheiro aqui enfiado em títulos de dívida. E como é que Bitcoin reagiu? E todo o mercado, aliás, vamos falar um bocadinho sobre todo o mercado. O Nasdaq está claramente a arrancar, reparem bem, até fizemos aqui um gap, portanto este triângulo aqui quebrou para cima e até está um gap, está claramente bullish, a subir 2,77%, meus amigos, subir 79% no Nasdaq é uma brutalidade, ok? O S&P 500 1,66, Bitcoin 2,42, então nós podemos ver claramente que já quebramos a nossa resistência diagonal, já estamos acima das moving averages, baixo mais alto feito, aqui na zona de suporte, portanto breakout deste pivô aqui de alta dos $59.000, foi onde nós fizemos exatamente o retest, ok, deste breakout e agora arrancamos e agora a principal resistência vai estar na zona dos 64 a 65 mil dólares, que eu acho que havia aqui muita liquidez para limpar até aos 70 mil, se eu não estou enganado. Portanto, isto é muito positivo, temos esta resistência da VWMA 200 períodos que tem que ser ultrapassada, mas parece-me que está com confiança aqui no mercado. Agora, há uma nuvem negra que ainda paira, e se essa nuvem for afastada, meus amigos, isto de facto pode animar. E se estás a gostar deste conteúdo, subscreve, coloca um gosto e já agora comenta. E qual é a nuvem negra que está aqui? Amanhã, se não estou enganado, acho que é amanhã, nós vamos ter uma decisão por parte do Banco Central japonês. E toda a gente se lembra da última vez que o Banco Central japonês fez uma mexida nas taxas de juros que já não acontecia há 16 anos e subiu de 0 para 0,25, lembram-se do que é que aconteceu ao Yen, lembram-se do que é que aconteceu aos mercados. Houve um drop grande, uma queda grande, e o pessoal entrou em pânico, porque tiveram obviamente começar a pagar os seus empréstimos, tiveram obviamente começar a cancelar esta estratégia de buscar dinheiro gratuito ao Japão para depois canalizar para outros mercados, e isto teve um impacto muito grande. Teve um impacto tão grande que o próprio BOJ disse que não iria mexer nas taxas de juros enquanto os mercados não acalmassem. Agora a questão é, será que ele está a ver os mercados a subir e vai dizer, epá, caramba, se isto está a subir, podemos então subir um bocadinho as taxas de juros, não é? Para fortalecer o Yen. Ou então vai dizer, epá, não, deixa estar quieto que já fizemos estragos chegos da outra vez. Não sei. Muita expectativa com o que vai acontecer. Muitos analistas dizem que qualquer mudança importante na política monetária de BOJ é improvável neste momento. Vamos esperar que sim, que os japoneses neste momento estejam quietinhos, vão comer arroz, que a gente agradece e ficamos todos contentes, ok? Portanto, o Arthur Hayes disse de uma forma muito resumida, se a moeda japonesa começar a cair, a Bitcoin vai ficar forte. Se for o oposto, nós podemos de facto ver então uma Bitcoin mais fraca. Muita expectativa então com o que vai acontecer relativamente ao Banco Central japonês. Notícia também relevante, ou melhor, o que foi feito pela BlackRock está claramente bullish em Bitcoin. Diz que os seus clientes estão a comprar Bitcoin para se protegerem do dólar, porque eles fizeram um relatório que aqui está, Bitcoin Unique Diversifier, que é muito interessante e basicamente eles tentam claramente colocar Bitcoin como um hedge, como o ouro, mas muito diferente, digamos assim, de uma narrativa de um ativo risk-on. Eles consideram claramente um ativo risk-off, porque eles dizem que a maioria dos riscos e potenciais drivers de retorno que o Bitcoin enfrenta são fundamentalmente diferentes dos ativos arriscados tradicionais, tornando inadequado para a maioria das estruturas financeiras tradicionais, incluindo a estrutura risk-on, risk-off empregada por alguns comentaristas macro. A trajetória da adoção de Bitcoin provavelmente será conduzida pela intensidade das preocupações com a estabilidade monetária global, estabilidade geopolítica, sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos e estabilidade política dos Estados Unidos. Este é o inverso da relação que é geralmente atribuída aos tradicionais ativos de risco com relação a tais forças. Portanto, a BlackRock claramente a dizer Bitcoin não é um ativo de risco, Bitcoin é mais equiparado ao ouro. Portanto, boa estratégia por parte da Bitcoin, por parte da BlackRock. Mais uma notícia que afeta Bitcoin. Gigante bancário alemão lança serviços de negociação e custódia de Bitcoin e Ethereum, portanto uma boa notícia também. Trump acaba de comprar hambúrgueres com Bitcoin, ou seja, é a primeira vez que um
ex-presidente americano fez uma transação com o Bitcoin, uma transação então pública, e que ele ganhe ou não ganhe, isto não deixa de ser um marco histórico e obviamente uma boa propaganda a Bitcoin e a sua taxa de adoção. Por fim, dizer que Solana revela então... Oi, o meu telefone tocou. Solana revela detalhes do segundo telefone criptográfico denominado Seeker. Tem sido uma excelente estratégia por parte de Solana, ainda por cima, como costuma ter meme coins lá dentro do próprio telefone, com os airdrops, e tem sido uma forma também de potenciar Solana. Portanto, nós vamos ter agora o Breakpoint, também vamos ver que novidades é que vamos ter e obviamente que vou-vos trazer aqui no canal Alex Crypto. Meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaste, coloca um gosto, subscreve, comenta e vemos no próximo episódio.